E, gente, quem vai dar a palavra para vocês hoje, que eu trouxe para vocês conhecerem, é o pastor Du. Ele é uma bênção. Então, meu amigo, fica à vontade aqui. Seja bem-vindo aqui na nossa família Pedacinho da Célula. Amém. Boa noite a todos vocês. Graça e paz a todos, paz do Senhor, Pai de Jesus. O importante é ter a paz, né? Amém. Ô, gente, abre a câmera, né, gente? Mas que falta de educação. Não, o convidado chega, vocês só eu aqui com câmera aberta. Aí, Alessandra, glória a Deus, aleluia. Eu também não passei aí, gente. Eu também não passei maquiagem, fica tranquilo. Isso, prestigia o pastor. Amém, gente, amém, amém. Glória a Deus. Aí, pastor, todo mundo abrindo a câmera aqui, gracinha. Caderninho na mão, caneta, Que bonitinho, Bíblia, deixa eu ver aqui a cara de todo Muito mundo. belezinha. Eita, que bebê de bênção. balde. Que bênção. Vocês estão me vendo bem aí? Ou tá fechada a câmera? A gente está te vendo. É que a gente vai fechar todo mundo o microfone. Ah, então tá bom. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês, poder servi-los. Né? A Cláudia, ela é maluca de me colocar aqui na live de vocês. Depois vocês podem estar brigando com ela, né? Não liguem, aliás, eu sou uma pessoa que eu me divirto enquanto eu faço a obra do Senhor, né? Eu amo fazer o que eu faço, que é estar aqui servindo pessoas, e é uma honra estar aqui, tá? A Cláudia é uma parceira, tem que falar já dessa forma, tem assumido, trabalhado aí com a gente incansavelmente nos trabalhos de cura aqui, tá construindo algo muito fantástico que o Senhor tem nos dado como uma missão de resgatar vidas do inferno, né? Não é uma missão fácil, é uma missão para poucos e loucos. E eu sei que os que estão aqui, né, não estão aqui simplesmente porque vamos ouvir mais uma palavra, vamos ver o que Deus tem para mim, uma revelação, né? Não, eu sei que existe uma fome, uma sede, e esse é o pagamento, é a moeda que nos permite comprar e acessar coisas nos céus. Fome e sede. É isso que nos permite acessar essas coisas dos céus. Eu quero aqui compartilhar com vocês, como já oraram aqui, não carece orar novamente, né? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor já há um tempo tem ministrado sobre a minha vida. Acho que essa é a mensagem que eu mais prego, mais compartilho em todo o meu processo de trabalho, né? Eu trabalho integralmente na obra do Senhor, integralmente mesmo. Eu não faço outra coisa da minha vida se não for servir pessoas. Isso constantemente, diariamente, né? Hoje, agora não sei nem qual é o horário, 8h16, cheguei no acampamento 8h50, atendendo pessoas o dia todo. Estou aqui ainda para servir mais a minha irmã que está aqui do lado, me esperando, a Lana. Tá ali sentadinha, dá um tchau ali, Lana. Mas a bicha é ingrata, tem nem para entrar na célula. O que ela tá funcionando com o celular? Não, ela não tá, ela tá mexendo com o gato. Tá cuidando de um gato aqui. Mas eu pego ela, vai. Enfim, quero compartilhar com vocês aqui um texto que é muito conhecido por vocês. Tá no livro de Efésios, capítulo de número 10. Aliás, capítulo de número 6, capítulo de número 10 é mancada, né, gente? Nem tem capítulo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. E nós vamos estar falando um pouco sobre aqui esse texto. É um texto muito conhecido, todos encontraram, dá um joinha aí na câmera. Então tá bom. Eu vou ler para a gente estar ganhando tempo aqui, tá bom? O texto diz assim: por fim, cresçam poderosamente em união com o Senhor, ligados a seu forte poder.
Usem toda a armadura e as armas providas por Deus, para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário. Porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, as autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedido por Deus, para que, quando o dia mal vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. E quando a batalha for vencida, permaneçam em pé. Assim, resistam. Usem o cinto da verdade, preso em torno da cintura, revistam-se da justiça com a couraça e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. Sempre usem o escudo da confiança ou da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tomem o elmo da libertação e a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Enquanto oram em todas as ocasiões, com todos os tipos de oração e súplica, no Espírito, de forma vigilante e persistente, por todo o povo de Deus. A tradução que eu usei aqui é uma tradução um pouco diferente, mas não foge da essência do texto aqui proposta, né, por Paulo no livro de Efésios. Bom, quero iniciar dizendo assim que Paulo aqui ele usa uma linguagem bem comum, né, para os efésios que iriam entender. Paulo passou boa parte do seu ministério acorrentado aos pés de um soldado romano, né? Muitas mensagens em cadeias e prisões. Então, fica evidente, fica mais fácil para Paulo comunicar essa visão de armadura e explicar a sua real luta e batalha. Aqui Paulo vai apresentar uma batalha num campo espiritual, num contexto espiritual, e demonstra, né, aqui aquilo que nós temos como peças de estratégia nesse campo de batalha espiritual. Todos quanto lemos esse texto, nós entendemos que Paulo está alertando a igreja, né, sobre a sua real luta, sobre a dimensão da verdadeira luta de todo cristão que se compromete com o reino. Todo aquele que um dia entregou a vida a Jesus, confessou, levantou a mão, confessou publicamente, ele se alistou em um poderoso exército celestial, em batalha num campo terreno e num campo espiritual. Paulo ele inicia dizendo aqui nos primeiros versículos que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Por isso, faço questão de enfatizar os primeiros versículos do livro de Efésios, do capítulo 6. Você pode ler, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Que Paulo vai falar sobre o nível de comportamento humano para com o outro, né? Vai falar sobre o pai lidando com o filho lidando com o pai, os seus donos de negócios lidando com os seus funcionários tratando bem os seus patrões, como se trata ao Senhor e se honra ao Senhor. O texto de Efésios vai falar justamente sobre essa questão de como lidar com o outro, primeiro no capítulo 6, do versículo 1 em diante, justamente porque era uma dificuldade que a igreja de Éfeso, ou Efésios, os efésios tinham, de saber lidar e se comportar bem com o outro. Depois que Paulo instrui sobre o nível de comportamento e prontidão que precisa se ter com o outro e o cuidado que precisa se ter com o nosso irmão, então Paulo agora começa a apresentar para eles essa realidade do campo espiritual. O que eu aprendo com isso? O que eu entendo com isso? Que
existe um grande conflito, primeiro interior, uma batalha contra o seu próprio eu. E que se você não entende muito bem como lidar com ele, provavelmente vai entrar em uma confusão quase que interminável, porque se abre portas para algo chamado o eulatria, ou culto ao próprio ventre, por achar que tem razões sobre muitas coisas. Após isso, querendo acessar uma batalha num campo espiritual e que vai entrar perdendo, que vai entrar já como um derrotado, que vai entrar como alguém falido numa batalha sem armas, uma armadura. Uma certa vez eu fui ministrar sobre batalha espiritual e eu fui enfatizar justamente essa problemática de muitos cristãos que querem acessar a batalha no mundo espiritual sem antes se consertar no mundo real. É automático, né? Aqui que a gente vai falar um pouco sobre o quê? Cura, né? Nós vamos levar a batalha espiritual nessa esfera. Nós queremos lidar e lutar contra Satanás e os seus demônios sem ter autoridade e legalidade para tal coisa. Por isso que Paulo vai citar algumas peças da armadura como disposição para que todo crente, todo cristão acesse. Então, eu quero enfatizar algumas dessas peças da armadura e aqui juntos meditarmos na real importância de sabermos como utilizar essas peças no campo físico, real, tangível, palpável, visível, o relacional, mais do que aquele invisível do campo espiritual, né? Nós supervalorizamos o mundo espiritual, porque, de fato, quando o mundo espiritual nos afeta, tudo é afetado. Mas porque perdemos primeiro no mundo visível, relacional, temos essa dificuldade de saber lidar com o outro, porque, na verdade, não sabemos lidar com a gente mesmo, né? Essa é a grande real sobre nós. É quem nós somos. Precisa haver um escancaramento de quem nós somos, uma exposição de um caráter falido, para que haja uma manifestação do caráter de Cristo em nós, para acessarmos a batalha espiritual e vencermos com autoridade e com um governo que se parte do nosso Senhor, com armas que são dele, com um poder que é dele, não nosso próprio, como Paulo cita aqui no livro de Efésios. Ele vai dizer que a força que está nos proposta está no Senhor, na força do seu poder, não do nosso poder. E a força do poder do nosso Deus que está em nós, primeiro se estende com uma coisa que se chama de unidade. Se não há unidade, se não há comprometimento com o outro, por isso que Paulo enfatiza a questão do comportamento e relacionamento, antes de falar de batalha espiritual, ele já vai deixar bem claro, é uma batalha perdida. Então ele enfatiza, nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas nas regiões celestiais. Então eu quero abordar aqui algumas peças dessa armadura e a gente vai pontuar isso aqui. E você me fala o tempo que eu tenho, Cláudia, porque eu fiz, acho que aqui, uma introdução de 57 minutos, né? Não, imagina. Uns 50 minutos, aqui já passou, vamos ver, só passou 20. Não passou nem 20, passou 14 minutos. Então tá bom. Então eu tenho mais ou menos 1h50, é isso que você falou, né? Isso, obrigado. Bom, já vamos ver, né? Essa figura aí, vai. Vamos ver aqui, então, o que o texto nos apresenta. Usem o cinto da verdade. A menos que estejamos comprometidos com a verdade, não temos autoridade para batalhar no campo espiritual. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:44. Vós que proferes mentiras, sois filhos do diabo, porque é mentiroso e homicida desde o princípio. Então, nós precisamos aprender a andar nessa verdade, não é a minha. Eu tenho a minha verdade.
Você tem a sua verdade, mas existe a verdade. Nós precisamos achar esse ponto culminante da nossa fé, que não é uma verdade própria, interpretada por intelectualismo humano. É uma verdade divina que escancara a realidade de quem somos e nos leva ao reconhecimento da importância de quem ele é em nós. E o diabo odeia isso, quando você reconhece as suas fragilidades e aceita a verdade divina como verdade primária, primordial para a nossa vida como cristão. Então, Paulo vai colocar a primeira palavra para vocês segurarem as suas calças e se livrarem da nudez, andem na verdade. Por isso que a primeira peça da armadura é para segurar, né, o cinto da verdade, preso em torno da cintura. Tem um significado muito interessante. Todas as vezes que a gente anda na mentira, nós estamos ficamos nu diante dos outros. Todas as vezes que nós estamos na mentira, ficamos nu no campo espiritual para que o diabo possa nos humilhar e nos atacar em todas as esferas. Andar na verdade de Cristo, acessar essa verdade, é estar coberto pela proteção dele. É estar protegido por ele. Porque o diabo entende quando é uma verdade nossa própria e quando é uma verdade do nosso Pai, uma verdade divina. A nossa verdade, ela traz um benefício individualista. A verdade divina atinge um propósito coletivo, que é o do reino. Ok? Então, a verdade que nós precisamos acessar e utilizar é aquela que não nos expõe à nudez e à vergonha. Por isso que ela segura as calças de um soldado, entendeu? Por isso que ela fica na cintura. É uma peça fundamental que não nos expõe. Né? É aquela história da verdade nua e crua. Não sei se você já ouviu, mas a história de um filósofo que conta da verdade nua e crua, ela é bem simples. Diz que uma certa vez a verdade estava andando pelas ruas da cidade e estava num dia muito quente e decidiu se banhar numa fonte da cidade e se despiu e entrou para se banhar naquele dia de calor. A mentira passando ali, viu que as roupas da verdade estavam livres para ela enquanto a verdade se banhava. Ela entrou, ela pegou as roupas da verdade, se vestiu e entrou na cidade. Então a mentira começou a ser reconhecida como verdade. E se acostumou com isso e as pessoas se acostumaram com ela. Porém, a verdade saiu do poço ali, do lugar onde ela estava se banhando, e entrou na cidade para procurar suas roupas, nua e crua. E as pessoas se escandalizaram com aquela verdade. E a verdade teve que ir embora. E as pessoas se acostumaram com a mentira vestido com as roupas da verdade. Então, assim, nós temos que encarar essa realidade de qual verdade nós estamos nos alimentando. Que verdade é essa? Uma verdade que nos choca? Uma verdade que nos muda e nos molda? Ou é uma verdade, ou é uma mentira vestida com as verdades que passa a ser um pouco hollywoodiana, que nos leva num evangelho sem confronto, que nos leva num evangelho que não nos coloca no nosso devido lugar. Precisamos aceitar e encarar essa verdade para sermos libertos de todo o aprisionamento que existe no profundo da nossa alma. Só com a verdade podemos ser livres e libertos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Próxima peça aqui é: revistam-se da justiça como couraça. A justiça divina é algo que nos coloca num lugar interessante. Quando eu acesso a justiça divina, não me torna um justiceiro. Eu não me torno justiceiro porque acesso a justiça. E andar na justiça é permitir que o juiz julgue a causa e que eu me coloque como réu em muitas delas, em muitas das causas. Andar na justiça é permitir que alguém tome a decisão melhor do que eu
porque ele é um justo juiz e que sabe muito bem como executar qualquer causa, como julgar qualquer causa. E eu me ponho no banco dos réus para o livramento do inocente, como Paulo vai falar sobre isso no livro de Timóteo, para o livramento do outro. Eu ando na justiça divina, para que o outro conheça que a justiça divina não o oprime, não o impõe, mas traz à tona as nossas realidades. Então, outra peça importante. Para acessarmos a justiça divina, precisamos ter uma vida de justificação, que faz parte da base do processo da salvação, que é salvação, justificação. Eu entendo que sou justificado por alguém. A justiça de Deus que me justifica de toda a condenação do pecado e da ira vindoura. Por exemplo, eu estou coberto com a justificação que me protege de qualquer acusação. Alguém que anda na verdade acessou a justiça divina, é justificado por Deus. É isso que Paulo está falando, né? Vamos um pouco mais. E usem os pés na preparação ou na prontidão que procede das boas novas de Shalom, né? Calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, alguém que anda em verdade, que é justificado por Deus, ele carrega uma mensagem muito maior do que si mesmo. A mensagem que ele carrega é maior do que a sua própria vida. Ele entende, concebe e espalha. Ele entende, ele a recebe e ele espalha. Esse é um encontro real. Aqui Paulo está falando, escancarando para a gente, que existe uma mensagem que nos traz paz. É tão interessante que, olhando para esse contexto de Paulo apontando para um soldado, nos coloca frente a frente contra o nosso adversário. E o nosso adversário, ele não promove paz, mas nós somos representantes dessa paz. Se andamos em verdade, somos justificados com ele, e nele, no nosso Senhor, a paz sempre irá sobressair em nossas vidas em ambientes de caos. A paz sempre vai sobressair de nossas vidas, vai fluir de nós para um ambiente de caos. A mensagem do Evangelho traz paz em ambientes de caos. Qual que é a? Existem duas paz, vamos falar delas aqui. A paz que o mundo almeja, deseja, busca incansavelmente, que é aquela paz que é a ausência de conflitos e problemas. Conta cheia, não, sem problemas familiares, enfim, uma vida de extremo descanso sem conflito. Mas a paz proposta pelo Evangelho e a mensagem do Evangelho é aquela que vem em meio ao caos. Quando tudo está te dizendo não, a mensagem do Evangelho te diz sim. Quando tudo está contra, a mensagem do Evangelho te traz a favor. Quando todo mundo se distancia, você entende que na mensagem do Evangelho, você e Deus são maioria. A mensagem do Evangelho, as boas novas, está impregnada em quem anda na verdade e entende que é justificado por ele. E ela traz paz em meio aos conflitos. Quando você coloca a cabeça no travesseiro e você acha que não tem solução para uma causa, não tem abertura ou espaço para acessar coisas novas, a mensagem do Evangelho diz que sim. Mas a mensagem do Evangelho também, que é as boas novas, nos garante que seremos perseguidos por esta boa mensagem. Por isso que Paulo está pedindo para nos revestir de uma armadura.
porque é uma luta, é uma batalha incansável permanecer como soldados fiéis frente ao campo de batalha contra inimigos que mais nos oferecem uma paz falsificada do que um evangelho que nos propõe uma paz real e verdadeira, que nos coloca diante de uma batalha, mas que a paz é promovida mesmo em um campo de batalha. Essa é a mensagem do evangelho. Calçar os pés, e é tão interessante Paulo usar isso. Se você estudar as peças do soldado romano, vai perceber que nas solas das sandálias dos soldados romanos existiam cravos para fazer com que eles fixassem o pé diante de uma batalha com muito mais resistência e segurança, mesmo pisando em um solo movediço, areioso, né? Não, num solo que não fosse tão resistente, firme, mas aquelas sandálias dava para eles segurança em frente à batalha e dava tanta segurança que fazia com que eles vencessem as batalhas com muito mais facilidade, né, dos seus oponentes. Por isso que Roma dominou por muito tempo, né, na sua época de domínio, né, porque eram muito bem preparados em seus trajes. E Paulo está enfatizando dessa forma, comparando que o evangelho calçados, vestido esse evangelho que proporciona a paz, vai nos dar segurança em uma batalha, frente a um campo de batalha. Isso é forte demais, meus irmãos. Isso é poderoso. Essa é a mensagem do evangelho, que nos coloca como vitoriosos num campo de guerra. Essa é a mensagem do evangelho, que traz paz quando você está em ambiente de caos. É a mensagem do evangelho. E tem mais. Sempre usem o escudo da confiança. Na sua Bíblia vai estar o escudo da fé. Para muitos acham que a fé, que aqui vai estar ainda, né, com o qual podereis apagar os dardos, né, inflamáveis do maligno, as setas. Aqui fica claro que o diabo está sempre tentando arrumar uma forma de minar a nossa fé. Se a nossa fé... Sabe o que é a fé? Eu vou dizer aqui. É algo... Deus me faz olhar para algumas coisas e alguns pontos assim da Bíblia que me deixa assim muito feliz, essa forma como ele demonstra para mim essas revelações, descortinando alguns textos, né? A fé para mim, eu olho assim, como esse óculos aqui, ó, que eu estou usando. A fé é dada por Deus ao homem, que é a medida de fé, é para corrigir o astigmatismo e a miopia da nossa incredulidade. Como esses óculos que eu uso. Sem eles eu não consigo enxergar muito bem os textos. Mas a fé me permite acessar coisas muito além e me traz a capacidade de me autoproteger de ideias e falácias do inimigo que tentam atingir a minha mente, tentam atingir o meu coração, né? Tentam atingir as minhas ações. Então a fé não é só nos protege, a fé nos permite avançar, a fé nos permite ir além, né? E é isso que Paulo está falando. Vocês precisam estar protegidos com a fé. E a fé, então, é isso. É se proteger para avançar. Eu sei que uma grande maioria dos cristãos vão falar assim, Senhor, me acrescenta a fé. Mas a Bíblia fala que Deus já deu ao homem, a cada um, uma medida de fé. É uma medida suficiente. Por que uma medida suficiente? Porque agora a fé precisa passar pelo processo do crescimento natural. E como que isso acontece? Deus não vai te acrescentar fé, vai te dar motivos para exercitar ela. E é tão interessante que quando você coloca a sua fé em exercício, em ambientes de caos, ela te protege e te permite avançar. Ela protege a sua mente, te faz ficar fortalecida e te faz crescer muito mais. Então isso é a fé. A fé é o que apaga as instruções, os dardos, as setas do maligno contra nós. E que são jogados à distância, mas que quando penetram, ganham espaço. Por isso que temos a fé para nos proteger de armadilhas, de flechas inflamadas
né? Que vem à distância, eles atiram à distância. Como o texto sagrado das Escrituras já nos diz, que ele fica ao derredor, rugindo como um leão. Ele é só um cachorro que late à distância. Ele é como, símile, um comparativo. Ele não é o leão. Ele quer se parecer como um, né? Então ele sempre fica à distância, né? Mas ainda fazendo em comparação aqui sobre a questão da flecha, do dardo, ele é um bom atirador de flechas, vamos se colocar assim, para minar quem nós somos. Se o diabo consegue minar a sua fé em Deus, ele consegue te desintegrar em tudo. A fé é a sua base. Hebreus ainda vai nos dizer que a fé é o firme fundamento. Eu não vou nem continuar o texto, mas quando fala que é o firme fundamento, ali vai se dizer no livro de Hebreus que a fé está apoiada em um lugar, é uma escora. Ela está escorada. Não é em algo, é em alguém. A fé está apoiada e escorada em Cristo, que é o das boas novas, a da mensagem que calçamos os pés, é o que nos promoveu justiça, é o que nos trouxe a verdade. Todas as outras peças anteriores que eu citei. Se não temos fé, a Bíblia não vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus? Tem gente que tem fé, até o ateu tem fé em alguma coisa. Ele acredita nele mesmo. Mas essa fé aqui nos protege do maligno. A fé em si mesmo, ela te leva às instruções do maligno, te permite acessar as instruções, permite isso penetrar em você. Mas por isso que Paulo fala, na força do poder do Senhor, é uma fé nele e não em nós mesmos. Não é na força do nosso braço. Vamos continuar aqui, sempre usando, né, aqui. E tomem o elmo da libertação, ou o capacete da salvação. A importância que Paulo está enfatizando aqui é aquilo que Davi citou no Salmo 51 também. Senhor, que eu volte a ter alegria na salvação. Não deixe eu perder o foco da salvação. Não tem nada mais importante para um cristão do que ser salvo, do que estar com Cristo. Se abortamos da nossa mente que seremos salvos, perdemos tudo, perdemos essa batalha. Perdemos tudo. O que é mais importante para nós do que sermos salvos da ira vindoura, da condenação eterna. Não tem nada mais importante para nós do que isso. É por isso que estamos aqui falando sobre alguém que pagou um preço muito alto, preço de sangue, para nos fazer lembrar todos os dias o motivo pelo qual vale a pena lutar como soldados verdadeiros, fiéis, incansáveis. A salvação é o que nos faz estar aqui agora, nesse encontro. Pessoas de vários lugares se encontrando para ouvir a mensagem, as boas novas do Evangelho, sobre alguém que pagou um alto preço por uma dívida que era impagável, teria levado eu e você à falência facilmente, mesmo que juntássemos todas as nossas fortunas, teria nos levado à falência. E ele veio nos dizer o motivo pelo qual nos salvou. Porque nos ama muito. Perder esse sentido em nossa mente, em nossa memória, nos fez perder a batalha diária. É justamente o que o maligno, o diabo, quer fazer com a gente. Fazer com que a gente perca a visão sobre o real e verdadeiro propósito pelo qual nos encontramos numa live como essa. Porque acreditamos que somos salvos, não que seremos, mas que somos. E a salvação não é um elemento que nós temos com vida após a morte.
A salvação é um desfrute que podemos ter agora aqui em vida. E que enquanto estamos aqui, acessamos essa salvação e governamos nesse sentido, como bons soldados em frente a uma batalha. E que levamos essa mesma boa mensagem do Evangelho, como bons soldados valiosos, valorosos, equipados em uma força que não é nossa, em armas que não são nossas, em peças de armaduras que nos vestem e nos protegem, para acessarmos aquilo que é mais importante, uma vida abundante, eterna e real. Nada pode roubar, não podemos. Por isso que é o capacete da salvação, quer dizer, uma mente protegida. Uma mente protegida por aquilo que é fundamental para todo cristão. Se a sua mente não for blindada pela salvação, o motivo pelo que foi salvo, o que foi salvo, por que você foi salvo, o motivo pelo qual você foi salvo, você perdeu o real sentido do Evangelho. A mensagem do Evangelho, as boas novas, você consegue entender na mensagem de Paulo. Ele começa falando de uma base da salvação, para levar a gente ao fundamento da salvação. Então, e ele encerra dizendo, para colocar o capacete da salvação, com a espada do Espírito, né, concedida pelo Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vamos pontuar aqui uma coisa bem interessante, e como eu gosto de dizer, sinistra, né? Ele inicia dizendo para a gente andar em verdade. A menos que andemos na verdade, não podemos utilizar a espada da verdade. Isso é forte que eu vou dizer aqui, gente. Se não estamos com o cinturão da verdade, não segura a espada da verdade. Que o cinto da verdade é para segurar a espada do Espírito. Se não tem verdade em nós, não temos como utilizar isso aqui. Não tem como. O que acontece quando a mentira acessa a vida de alguém? Tudo se desintegra. Mas o que acontece quando a verdade nos acessa? Somos livres e libertos. Acontece cura. Acontece restauração. Acontece libertação. Acontece aquilo que a palavra de Deus nos fala. Temos, pela verdade, a oportunidade de acessar aquilo que os olhos não viram, aquilo que não subiu o coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam e o obedecem e o respeitam. E é simples o Evangelho. Seguimos passos simples. Estar bem com o outro para vencer batalhas espirituais e andar na verdade do Evangelho. Acessar a salvação do reino de Deus. Então, a base da mensagem aqui é: estejam bem com o outro, a qualquer custo e a qualquer preço. Porque o outro é um soldado que não pode deixar buraco na trincheira no campo de batalha. Se não estivermos bem com o outro, não podemos utilizar nenhuma dessas peças que eu disse aqui. Não podemos acessar a salvação, porque a salvação é em prol do todos, do nós, não do eu. E assim eu finalizo essa mensagem, e assim eu encerro esse tempo aqui da palavra com vocês. Agradecendo a Jesus por essa maravilhosa oportunidade de poder compartilhar do reino, dessas verdades bíblicas aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma honra servi-los. Deus abençoe. Olha que eu já ouvi pregação sua, hein? Glória a Deus. Tá faltando 1 minuto e 20 para acabar. Pastor, tremenda essa palavra. Eu não tinha visto você pregar isso ainda. Eu pensei que eu ia escutar uma pregação já que eu já conhecia. Como assim, gente? Na verdade, isso saiu aqui agora, tá falando, Lana, o que eu vou pregar? Aí eu fui lá no esboço de mensagem. Tem um monte aqui, né?
Aí eu falei, qual vou? Qual vou? Eu só lembrei do texto. O resto eu fui aqui fluindo no que o Espírito queria dizer. E foi uma... Glória a Deus. Você Acredito sabe que que tenha sido. é tão assim real isso, né? Porque se a gente realmente, o mundo espiritual está atento o tempo todo para ver se a gente vive aquilo que nós cremos. Né? E se você não vive, não adianta que você não sustenta. O princípio é a mesma coisa de você quebra o princípio porque você não vive aquilo. Então não tem como se sustentar. E nossa, eu até anotei aqui, se você não está cingido com a verdade, realmente a espada do Espírito não se segura, não tem onde ela segurar. Não tem como você manusear e usar isso daqui se você não vive em verdade, não tem como. Olha só o que veio pelando aqui agora, pelando. Se você não tem o cinto da verdade, não pode usar a espada da verdade. Se você não tem verdade, está na mentira. A mentira é dardo inflamável. Então, Totalmente o que corrompido. o dardo inflamável faz? Inflama ambientes, destrói famílias, destrói ministérios, destrói vocação, destrói identidade, destrói paternidade. Você Isso sabe parei. Não, você sabe, eu não sei se o pessoal já conhece essa história, eu gosto de contar história, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de contar os testemunhos, porque os testemunhos a gente grava, que é uma beleza. Eu não sei se eu já contei aqui para o pessoal, que eu sempre, desde o começo, assim, da minha caminhada com Deus, o Senhor sempre fala comigo, sabe? Olha, Cláudia, você precisa ser fiel no oculto, não é só diante das pessoas, porque o mundo espiritual está vendo, a palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, e nós estamos mesmo. E aí tem um pastor, que ele já até veio aqui pregar aqui, o pastor Tiago, lá do Pará. E ele tem uma história muito interessante, meu amigo, pastor Du. Ele foi no supermercado com a filhinha dele, com a Elô. A Elô devia ter mais ou menos uns 6 anos. E quando eles estavam andando no supermercado, a Elô andou pegando umas frutas lá, e eu acho que ela derrubou um mamão, não sei se foi um mamão ou um abacate, e partiu o mamão e o abacate na hora que ela derrubou. Né? E ele pegou aquele mamão, não tinha ninguém ali, né? Ele tava meio vazio, assim, o supermercado, e ele pegou aquele mamão, abaixou e falou com a Elô, falou, olha, filho, você derrubou esse mamão do lado de cima. Ele estava perfeito, mas agora, como ele se partiu, o papai vai ter que gastar dinheiro para comprar esse mamão. Eu vou ter que comprar esse mamão porque você estragou o mamão, eu não posso devolvê-lo assim. E ele colocou no carrinho. E aí, ensinou tudo, aí começou a andar pelos corredores. Quando ele estava mais ou menos no terceiro, no quarto corredor, um senhorzinho, ele disse que nunca tinha, na vida dele, ele tinha visto um velhinho tão assim, com o cabelinho todinho branquinho, com a barbinha todinha branquinha, era muito fofinho, ele disse que era muito fofinho. E o senhorzinho parou assim e fez assim para ele, você tá de parabéns. Poucos tomam a atitude que você tomou. Dele, obrigado, né, senhor, obrigado. E foi pro caixa. Depois que ele saiu assim do caixa, ficou pensando, e ainda ficou andando lá um pouco, né? Ficou pensando, falou, nossa, que coisa meio estranha, né? E ele chegou em casa e compartilhou com a mulher dele, não tinha caído a ficha dele, nada assim. E a esposa dele virou para ele, e eu conheço a Manu, ela é extremamente assim, nossa, ela é, para ela ter fé, assim, um negócio ela é meio cética, assim, mas ela, na hora, ela virou e falou, Tiago, você viu aquele senhor depois do supermercado, depois que você foi comprar o resto das coisas? Ele falou, não vi. Ela disse assim, olha, eu tenho quase certeza que aquilo foi um anjo. É como se o Senhor tivesse mandado alguém para falar, olha, filho, eu tô te observando, eu tô te vendo. E é incrível isso, porque às vezes a gente pensa que ser fiel no oculto, andar na verdade enquanto ninguém está vendo, é assim, como se não valesse. Mas pelo contrário, né? Que nem você falou, embasa. Ô, pastor, você que é o preletor, você pode ficar com o microfone desligado, porque você vai fazendo a dinâmica aqui comigo, com quem vai falando. Desculpa. Embasa. Embasa a vida da pessoa. Embasa a vida da pessoa. Uma vez eu estava na cachoeira aqui também, aí perto, indo para casa da Karina, eu fiz 3 anos um trabalho voluntário com criança. E um dia estava um frio de cortar, devia estar uns 12 graus. Eu fiquei com dó de trazer as crianças minhas, mas eu levei mesmo assim, só que eles estavam tudo encapotado. E as criancinhas da cachoeira eram muito humildes, elas foram de chinelo de dedo. E a mão gelada.
gelada, e tava um vento de cortar, porque era um lugar meio aberto, sabe? E aí eu fiquei tão, assim, tão mal ali de dar a aulinha para eles, mas eles estavam empolgados porque eles não perdiam uma aulinha. E aí eu falei, gente, vamos mudar de lugar e vocês ficam nessa parte da parede, né, para o vento, para barrar um pouco o vento, e eu fico aqui na corrente. Olha, meu amigo, olha, eu tava congelando naquele vento batendo em mim assim, ó, batendo em mim. E por um momento passou assim na minha cabeça, meu, você é louca? O que você tá fazendo num lugar com 8 graus, batendo esse vento gelado, com um monte de criança? O que você tem na cabeça, sabe? Veio assim na minha cabeça. Pastor, por Deus do céu, bateu uma rajada de vento nessa Bíblia aqui, ó, que tá toda escrita. Bateu uma rajada de vento assim, ó, que eu não acreditei. Virou 3 folhas. 3. Quando eu bati o olho, estava dizendo assim, aquele que recebe um destes pequeninos, a mim me recebe. Eita, Comecei a papai. chorar, era como se o senhor estivesse falando comigo, olha, filha, você tá aí? Eu tô te vendo. Como não? Tá Ele te vendo. estava falando com você. Sim, ele estava falando Ele comigo. estava mesmo. Eu tô te vendo. Eu tô vendo o que você tá fazendo. Eu tô vendo o teu sacrifício, eu tô vendo a tua doação. Eu tô vendo a tua entrega. Meu eu tô vendo que é de Deus. verdade. Então, assim, assim, é incrível como a própria palavra, ela sustenta realmente aquilo que a gente vive, né? Ela protege, como você falou, a fé, ela acaba protegendo a gente, protege mesmo. Então, É verdade. glória É a Deus verdade. por essa palavra, meu amigo, glória a Deus.